Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar quais são as 10 melhores ações para se investir no ano de 2025. Vamos aproveitar que estamos agora no começo do ano para a gente montar uma carteira vencedora que irá superar o índice de referência, o IBOV, e que irá nos trazer uma boa rentabilidade ao longo desse ano. Esse vídeo ele será todo minutado, cada tópico desse vai ter a minutagem para você, se quiser já pular para essa parte, se você quiser saber quais são as 10 melhores ações logo de cara, porém eu recomendo que você veja todo o vídeo para que você entenda o racional e veja se essa estratégia faz sentido ou não para você. Tudo bem? Olá a todos, se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Faustino, convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Primeiramente, pessoal, a estratégia que eu vou utilizar para selecionar as ações nesse vídeo são as estratégias tiradas desse livro aqui, tudo bem? A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt, tá bom? E qual que é a vantagem dessa estratégia? Com essa estratégia, você seleciona ações de uma maneira mais automática, você tem um modelo específico para selecionar ações. E assim você não fica perdido em meio à subjetividade que é hoje a seleção de ações. E alguns investidores, alguns influenciadores de finanças falam para você: compre devido aos bons fundamentos. Verifique se a empresa tem bons fundamentos. Mas o que seriam bons fundamentos? Cada um tem um conceito diferente do que seriam bons fundamentos. Para alguns, são lucros crescentes. Para outros, são dividendos crescentes. Para outros, são empresas disruptivas. Para outros, bons fundamentos são empresas que estão crescendo a receita. Então, bons fundamentos é um critério bem subjetivo, mas essa estratégia não. Ela retira toda a subjetividade de lado e ela já te dá um filtro com as melhores empresas para você comprar. Então, quem é o criador dessa estratégia, né? Ou pelo menos quem é a pessoa que popularizou essa estratégia? É o Joel Greenblatt, né? E o método The Little Book That Beats the Market. É o nome original desse livro aqui, tá, pessoal? O Joel Greenblatt, ele é um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos. O cara é uma lenda do mercado. Ele é um executivo criador da Gotham Capital, um fundo de investimento de hedge. Fundo de investimento de hedge é mais ou menos como se fosse ali um fundo multimercado, tá bom, pessoal? Joe esteve à frente do negócio por mais de 2 décadas, esse Gotham Capital aqui. E a rentabilidade dele, pessoal, é uma rentabilidade excelente. A rentabilidade dele é inclusive maior que a do Warren Buffett. Mas então, por que que ele não é mais rico que o Warren Buffett? Porque ele é mais novo. O Warren Buffett, ele, grande parte da grana dele veio agora dos últimos 10, 15 anos, né? E ele é bem mais velho que o Joe Greenblatt. Só para vocês terem ideia, a rentabilidade do Joe Greenblatt, ele está aqui por volta dos 30%. E quando você coloca aqui o número de anos, 20 anos. Enquanto o Warren Buffett, ele está com a rentabilidade aqui por volta dos 14%, porém investindo 55 anos com essa rentabilidade histórica, que é algo totalmente fora da curva. O Warren Buffett é simplesmente uma lenda, né? Então você vê que o cara, ele de fato é um investidor muito, muito bom. E como que funciona o método na prática? Olha, pessoal, basicamente você precisa olhar para duas coisas. Você olha para o retorno do lucro, que são os earning yields, e você olha para o retorno sobre o capital. E aqui, pessoal, para nós iremos fazer uma adaptação e não iremos utilizar o Earning Yield. Vamos utilizar o EV/EBIT, que é extremamente parecido com o Earning Yield, beleza? Simplesmente para facilitar, porque você não consegue encontrar Earning Yield nas plataformas Investidor 10, Status Invest, Fundamentos. Porém, você consegue nessas plataformas achar o EV/EBIT com tranquilidade. Então, essa é a ideia, tá bom? Facilitar a nossa vida. E não vai ficar diferente, beleza? EV/EBIT. Primeiro, olhe para o retorno de lucro. Ou seja, o EV/EBIT, você faz uma análise onde você verifica empresas que são altamente rentáveis. Isso lhe diz se o preço da ação é um bom negócio. O retorno de lucro é calculado dividindo o lucro operacional, não confunda com o lucro líquido, por seu valor da companhia, valor de mercado somado
endividamento líquido. E, novamente, né, não vamos utilizar o Earning Yield, vamos utilizar o EV/EBIT. E o que é o ROIC? Por que a gente utiliza ele? A sigla ROIC, Return on Invested Capital, retorno sobre o capital investido, na prática informa quanto de dinheiro uma empresa consegue gerar em razão do capital investido. Mas uma dúvida que fica é, será que esse método realmente funciona? Então, beleza, pessoal. Isso aqui é nos Estados Unidos. Desde 1999. De 1999, essa linha vermelha é a linha que demonstra das ações selecionadas pela fórmula mágica e aqui em azul é o S&P 500. Então, ele performou bem acima que o índice de referência lá nos Estados Unidos. E no Brasil? No Brasil não é diferente. Foi feito um estudo aqui no Brasil e aqui ele fez da seguinte maneira, selecionando 15, 10 e 5 ações. E aqui mostra que, selecionando 10 ações do período de janeiro de 2023 a abril de 2014, ou seja, 11 anos, a fórmula mágica performou muito melhor do que o índice de referência, no caso, o Ibovespa, tá, pessoal? Então, tá provado aqui que sim, esse índice funciona no Brasil. Mas quais são as observações antes de aplicar esse método aqui, pessoal? Olha, o método original, ele sugere que você selecione 30 ações, tá? Só que aqui a gente só vai selecionar 10. Por quê? Porque a gente vai se basear nesse estudo aqui, pessoal, onde 10 ações foram suficientes para bater o mercado, tá bom? No método original, você compra 30 ações e você compra aproximadamente 7 ações por trimestre. Então, 7 vezes 4 é 28. Então, você sempre vai comprando essas ações. Então, você compra ali em abril, julho, outubro, janeiro. E as ações do janeiro de 2024, você compra novas ações em janeiro de 2025. É assim que funciona, beleza? O método de compra no modelo original ele é trimestral, só que aqui a gente vai comprar, pessoal. Eu entendo que a melhor maneira é comprar ele anualmente, tá bom? Você compra ali em janeiro ou em abril e você só troca em janeiro ou abril do ano seguinte, tá? Selecionar empresas, você tem que selecionar empresas que não estão em recuperação judicial, tá, pessoal? Recuperação judicial, esquece. E você tem que selecionar empresas tem que tomar cuidado, uma observação em selecionar empresas com resultado não usual. Por exemplo, que tiveram alguma reversão de provisão de grande impacto. Por exemplo, a Vale. A Vale ela não tem lá um processo provisionado gigantesco em função de todos os desastres ambientais dela. Então, se por acaso algum motivo ela ganhar o processo, ela vai lá e estorna a provisão dela e isso vai acabar gerando uma receita. No método do Joe Greenblatt, você tem que tirar isso, tá bom? Limitações. Por esse método, a gente não seleciona bancos, empresas de saneamento e elétricas, no método original de Joe Greenblatt. Porém, a gente tem aqui algumas alternativas. A primeira alternativa é que saneamento e elétricas você seleciona normalmente, você desconsidera essa regra e como o banco ele não tem ROIC, você substitui o ROIC pelo ROI e substitui o EV/EBIT pelo preço sobre lucro. Então, eu vou fazer duas seleções. A seleção das melhores ações para 2025, na minha opinião, que é conforme o método do Joe Greenblatt, e vou fazer essa seleção aqui pela maneira alternativa, que é utilizando o ROI e o preço sobre lucro, beleza? Então vamos colocar a mão na massa. Então, pessoal, para selecionar essas ações, eu gosto de utilizar o site do Fundamentos, tá bom? Você vem aqui em Empresa, clica aqui no canto superior direito e clica aqui em Buscar. E aqui vai aparecer todas as ações. E aqui você copia tudo e fica com o mouse arrastado até aqui embaixo, dá Ctrl C, vem aqui, dá Ctrl V e clica nessa parte aqui, ó, e clica em fazer correspondência com a formatação de destino. Beleza? Você exclui essa linha aqui de cima, tá bom? Beleza, pessoal. Você vem aqui, coloca um filtro, clica aqui para o nome ficar melhor para ver e você pinta aqui EV/EBIT, o ROIC e a liquidez, tá? Algo que eu não falei aqui, pessoal, é que a gente utiliza o EV/EBIT e o ROIC, só que a gente precisa selecionar empresas com determinada liquidez. Por exemplo, olha essa empresa aqui, a liquidez dos últimos 2 meses. É uma liquidez muito baixa. Então, a gente vai colocar aqui como filtro somente empresas que possuem uma liquidez maior do que R$ 1 milhão. Então, você vem aqui, somente empresas com liquidez maior que 1 milhão, clica Ctrl
menos, deletar linha inteira, ok? Esse EV/Bit você coloca aqui do lado esse ranking, o ROIC você coloca aqui do lado, e aqui nota total, ok? O que é a nota total? É esse mais esse. Então vamos lá, coloca o filtro, EV/Bit, você classifica ele do menor para o maior. Então todas essas empresas aqui que tem EV/Bit negativo ou zerado, você exclui. Então clica com direito, excluir linha inteira. E aqui também é a mesma coisa, do menor para o maior, e você exclui esse cara, excluir linha inteira. Então vamos começar aqui no EV/Bit. EV/Bit, quanto menor, melhor. Então quando você vai aqui de cima para baixo, você verifica que tem 188 linhas. Então essa aqui é a com melhor nota. 188 igual esse aqui menos 1. Clica aqui. Você copia e cola essa coluna. E aqui, quanto maior, melhor. 188 igual esse aqui menos 1. Você clica aqui para ele replicar a forma. Ctrl C, copia e cola. Igual este mais este. Então, beleza? E aqui você copia e cola. Então, você ordena aqui do maior para o menor, e aqui você tem quais são as melhores ações. E as 10 melhores ações são essas aqui, pessoal. A Porto Seguro, a UIS, Plano e Plano, Petro 4, CSN Mineração, Petro 3. Ah, tem duas empresas aqui. O que faz quando tem a mesma empresa mais de uma vez? Quando tem a mesma empresa mais de uma vez, você olha aqui, ó, em liquidez. Qual que tem mais liquidez? Essa tem 1,3 bilhão e essa aqui tem 413 milhões. Então você deleta essa linha aqui. Então, Cine 3, BRBI 11, Leve 3, KPL 3. Então, aqui temos 10 empresas. Então, são essas 10 empresas, as 10 melhores empresas para se comprar agora no ano de 2025, tá bom, pessoal? Você pode fazer aqui de duas maneiras. Você pode já chegar e já comprar essas empresas, né? Você faz aquela análise se não tem recuperação judicial, tá? Se tiver recuperação judicial, você não compra. É super simples ver se tem recuperação judicial. Você, por exemplo, pode vir aqui no Google e pesquisar diretamente aqui no Google, tá bom? Ou você pode fazer o seguinte, você tem aqui um ranking das melhores empresas e você pega aqui as melhores e compra as melhores nesse ranking aqui. Por exemplo, Vitor, eu não gosto de PLPL3, que é plano e plano, é uma construtora, então eu não queria comprar ela. Beleza, então avalia. Se você não gosta, você tira ela aqui e você compra aqui a Vale 3, por exemplo. Entende? Você pode fazer isso aqui. Então, fica a seu critério comprar dessa maneira ou fica a seu critério ter aqui um ranking onde você seleciona aqui nesse top 20, no top 30, as melhores para você comprar, entendeu? Eu vou comprar as 10 melhores, eu vou fazer um outro vídeo comprando essas 10 empresas aqui, tá bom? Então você se inscreva para que você veja eu selecionando essas empresas aqui. Ok, vamos denominar aqui o nome dessa planilha de Ranking Fórmula Mágica. Vamos aqui criar uma outra planilha para fazer o ranking alternativo, onde ao invés de utilizar o EV/Bit e o ROIC, vamos utilizar o preço sobre lucro e vamos utilizar o ROI. Vamos fazer da mesma maneira. A gente vem aqui no site, a gente copia esses valores que estão aqui, vem aqui, cola, clica aqui para ele ficar nesse formato, você vem aqui, exclui, e aqui você pinta o que você vai utilizar. Você vai utilizar o preço sobre lucro e você vai utilizar o ROI. Então, quando a gente seleciona essas empresas aqui, pessoal, essas foram as 10 melhores empresas utilizando o outro método, que é o método alternativo. Aqui a empresa mais descontada seria a MER3, que é as Americanas, Vibra, Cine3, CEMIG, Eco Rodovias, Plano e Plano, UIS3, Pomo 3, BMEB4 e CEMIG 3. Então você veja que tem algumas empresas que até se repetem, né? Como por exemplo, a Plano e Plano, ela se repetiu, a UIS, ela se repetiu. E aqui, pessoal, você vê aqui, eu acho que é importante a gente analisar algumas empresas que elas às vezes estão com um preço sobre lucro muito baixo, mas é porque, pessoal, o mercado está batendo bastante. Por exemplo, a MER3, que é as americanas, né? Eu não coloco meu dinheiro em lojas americanas. Eu acho que é uma empresa lixo, entendeu? E eu não coloco meu dinheiro lá, igual Casas Bahia, é uma empresa lixo.
Então, esse tipo de empresa, você clica aqui com o direito e já exclui de cara, porque esse tipo de empresa não vale a pena você gastar o seu dinheiro com isso. Enquanto isso, você tirou aquela empresa que não vale nada e coloca aqui uma Metal Leve, que é uma excelente empresa com pagamento de dividendos muito bom, de 8,6. E é isso, pessoal, tá? É assim que você seleciona nesse outro método. Então, vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas empresas aqui selecionadas, pessoal. Primeira empresa aqui pelo ranking da Fórmula Mágica, que é o ranking que eu vou utilizar para comprar as minhas ações, a Porto Seguro ficou em primeiro lugar. Porto Seguro, ela é uma empresa que tem um dividend yield de 4,22%, está com uma cotação de R$ 36. Ela valorizou muito bem nos últimos 12 meses, saindo aqui de 27,69 para 36,55. Quando você analisa ela aqui, ela é uma empresa que nos últimos 5 anos pagou 6,34% de dividendos. E quando você analisa aqui o lucro líquido, ela é uma empresa que possui um lucro líquido crescente, uma excelente empresa. Então, é uma empresa, poxa, que não tem nem o que dizer, né? É uma ótima opção. A próxima empresa é a Wiz. A Wiz é uma empresa do setor financeiro especializada no subsetor de previdência e seguros por meio de uma plataforma multicanal. Quando você analisa os dados dela, a cotação nos últimos 12 meses caiu 18,45%, está bem barata, com PVP de 1,49, um dividend yield de 4,42. Quando você analisa aqui o dividendo dela, ela sempre paga dividendos, dividendos interessantes. A média de dividendos dos últimos 5 anos foi de 7,33%. Quando você analisa o lucro líquido, que é essa barra aqui, o lucro líquido dela é um lucro líquido crescente, uma empresa muito interessante. Quando você analisa aqui o preço teto dela está em 8,52 e hoje ela está 5,57, né? E o potencial de rentabilidade dela está em 5,53%. A próxima empresa da lista é a Plano e Plano, com a cotação de R$ 9,17, um dividend yield de 5,50 e note aqui que ela é uma empresa mais cíclica, né? Ela movimenta bastante de subida e queda porque ela é uma empresa do setor de construção. Porém, ela é uma empresa que está descontada de uma maneira geral. Quando você analisa a questão de dividendos, empresa de construtora, o forte dela não é dividendos, então são dividendos baixos nos últimos 5 anos, de 2,26%. E aqui, quando você analisa o lucro líquido, é até um lucro crescente, porém aqui ela ficou 2 anos estagnado. Quando analisa aqui preço teto, o preço teto dela aqui está em 4,26 e o preço atual está em 9,17. Então, pelo método do Décio Bazin, ela está até cara. Potencial de rentabilidade de 53,58. Então, aqui você vê uma empresa que está contrastando com as técnicas de seleção de empresas do Décio Bazin. Então, você analisa se faz sentido ou não para você selecionar essa empresa. A próxima empresa da lista é a Petrobras, não tem nem o que falar, né? A maior petrolífera do Brasil. Cotação de 36,19, variação nos últimos 12 meses de 8,18% e um dividend yield gigantesco de 21,49% nos últimos 12 meses, tá bom? Quando a gente analisa aqui a questão dos dividendos, ela agora está pagando dividendos altos, mas ela nunca foi uma boa pagadora de dividendos. Então você tem que ficar esperto com isso. Será que esses dividendos aqui eles vão se manter? Não se manter a ponto na casa dos 20%, mas será que ela vai se manter de agora em diante uma empresa que costumeiramente paga dividendos? E aí a gente precisa ficar atento. Quando a gente vê aqui, ela é uma empresa, pelo fato de ser uma empresa pública, sofreu muito, principalmente nos períodos de Dilma lá. É uma empresa que sofreu bastante, mas pelas técnicas aqui do método do Décio Bazin, ela tem preço teto de R$ 126, com o preço atual de R$ 36,19, com um potencial de rentabilidade de 249%. A próxima empresa que eu vou falar aqui é a CSN Mineração. Ela é uma empresa que fez o IPO até recentemente, foi agora no ano de 2020, mas é uma empresa que apresenta bons dados aqui de mercado. O dividend yield dela está em 14,1%. O mercado tem muita dúvida quanto a essa empresa, por isso que ela está com preço atraente e ela está aqui nesse ranking, tá bom? Quando a gente analisa aqui os dados dela, o pagamento de dividendo dela médio dos últimos 5 anos foi de 14,14%, ou seja, pagamentos muito bons.
muito interessantes. E quando a gente analisa a receita dela aqui, ela estava numa receita crescente, mas aí a gente teve aquele período do ano de 2021, aquela crise sanitária, e ela voltou a ter o crescimento da receita dela de 2022 para cá. Segundo a técnica do Décio Bazin, o preço neto dela está em R$ 12,05, preço atual R$ 5,15, um potencial de rentabilidade de 134,04. Então, pessoal, eu vou comentar só sobre as 5 melhores empresas, mas as outras demais estão aqui, são essas empresas. Então, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou desse método? Você compraria empresas por esse método de seleção da fórmula mágica do Joel Greenblatt? Ou você poderia até fazer esse ranking, mas você analisaria aqui e algumas empresas você deixaria de comprar, como por exemplo a Plano e Plano, ou por exemplo a Petrobras, caso você não goste de estatal, e você iria partir para a próxima aqui, como por exemplo seria o caso da Vale. O que você faria nesse caso? Coloque aí nos comentários, vamos bater um papo e fique à vontade em sugerir pautas para os próximos vídeos.